Olá, pessoal. Eu sou Mariane Fagundes, médica veterinária oncologista responsável pela Oncocer, a clínica médica veterinária oncológica aqui do Vale do Itajaí. E hoje a gente está trazendo uma novidade para vocês: café com Suavete. Oi, pessoal, eu sou a Élica, faço parte do Grupo Ordem e também da assessoria de marketing da doutora Mariane Fagundes. E nesse projeto a intenção é trazer colegas, amigos do mundo da medicina veterinária. E para isso, nada mais justo que no primeiro episódio a gente começar entrevistando a nossa médica veterinária anfitriã, a doutora Mariane Fagundes. Vamos lá? É a hora de a gente tirar o jaleco, preparar um bom café e prontos para escutar histórias boas de medicina veterinária. Bom, pessoal, e para começar a entrar nesse mundo da veterinária, nada mais justo da gente entender aonde a doutora Mariane começou, quem ela é além do jaleco. Então, doutora, para quem não te conhece, quem que é a Mariane? A Mariane Fagundes era uma criança muito sonhadora, ela sempre quis fazer medicina veterinária. Desde os 7 anos eu já sabia que esse seria o meu caminho. Até meu pai, ele sempre comentava: você tem certeza? Você vai ter que tomar algumas decisões. E eu sempre tive clareza que era com bichinhos que eu queria trabalhar. Inicialmente eu pensei em trabalhar com gado de leite, que era o que ele tinha, né? Ele tinha leiteria na época. Quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei por cavalos. Então, era o sonho inicial da faculdade. E com o passar dos anos, a minha faculdade era obrigatório você experimentar estágio em todas as áreas. E aí eu caí na clínica de pequenos e ali eu soube que esse seria o caminho que eu seguiria. Mas tu cresceu aqui, já em Balneário, onde está a clínica, ou veio de outro estado, outra região? Não, eu sou do oeste catarinense, eu sou de Campos Novos. Onde é que fica isso? Uma cidadezinha pequena lá no oeste. E teus pais tinham fazenda, alguma coisa assim, ou era mais... Tu falou que ele tinha gado. Isso, meu pai, ele trabalhava na Telesc por muitos anos, depois ele acabou abrindo uma empresa com retroescavadeiras, fazendo obras, mas ele sempre gostou muito, muito dessa parte de campo, então ele sempre teve fazenda, criou ovelha, criou gado de leite, então desde pequena já tinha uma experiência bem grande nisso. E o teu primeiro bichinho foi ovelhinhas e vaquinhas ou já foi um cachorrinho? Assim, pelo que eu tenho mais carisma, foi uma cachorrinha. Foi a Uli. Meu pai, ele caçava, né? Naquela época era muito comum, ele tinha cães de caça, mas a gente não era muito próximo a eles. Então, aos 6 anos, eu ganhei a minha primeira cachorrinha, a Uli. Era uma pincherzinha, então, uma paixão ali. E nessa experiência que ele tinha ali da caçada, e tu falou que já se interessava pelos animais, o que tu sentia? Tipo, tu tinha um apreço pelo seu pai, caçava, mas gostava dos bichinhos, como é que ficava a repartição ali? Como eu era muito pequena, eu ainda não entendia muito, né? Então, a única coisa que eu lembro, assim, que me vem à memória era que, às vezes, ele saía para caçar e a gente tinha um cachorro em casa e quando voltava o cachorro não tava. E aí, cada vez era uma história diferente, ou que o cachorro fugiu, ou que toda vez era uma história diferente pro cachorro. Então, esse apego, eu sentia pelo animal. Mas sobre a caça em si, infelizmente, era muito pequena e não tinha essa consciência. E nessa história dos bichinhos, teve alguma história que tu teve que te inspirou, que tu falou, não, é a partir desse momento, assim, um norte que te deu pra, não, eu vou fazer medicina veterinária, assim, que foi a decisão? Foi a minha cachorrinha mesmo, daí já com a convivência com ela, naquela época não se castrava muito, não era comum, né, a castração, ainda mais numa cidade interior, mal se tinha veterinário que era de grandes, era de pequenos, então não era comum como é hoje em dia. E aí o que eu mais lembro, assim, era realmente ela ficar doente, ter pouco recurso, inclusive ela teve tumor de mama porque não foi castrada. Então, esses momentos, eles acabaram gravando bastante na minha cabeça. E daí, depois tu acabou indo pra faculdade. Onde é que foi a faculdade? Foi lá no Oeste ou já foi pra cá? A faculdade foi uma decisão bem difícil, porque como eu era de Campos Novos, a faculdade mais próxima era Lages. E aí, eu tinha um pouco minhas irmãs tinham vindo morar em Balneário Camboriú, e eu queria sair do interior, né? Aquela criança que nasce no interior, mas quer sair do interior. Então, eu sempre quis ir para outras cidades. Mas medicina veterinária eram poucas regiões, poucas cidades que tinham um curso, né? Era Canoinhas, Lages. E
Florianópolis não tinha ainda. Então, era assim, poucas cidades que ofereciam o curso. E aí eu pensei, não, eu não quero ficar no interior, então eu não vou fazer Lages. Eu vou fazer Curitiba. A o vestibular de Curitiba, ela competia com o vestibular de Lages. Então, eu tinha que fazer um ou outro. E aí eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer Curitiba só para eu não precisar ir para Lages. Então, acabei fazendo Curitiba e passei lá. E aí, quando eu passei, na hora falei, meu Deus, agora eu vou ter que mudar para uma cidade, não conheço ninguém, só fui lá fazer vestibular. Meu Deus, que loucura que eu fiz da minha vida. E aí, no primeiro momento, eu tinha passado em Ciências Biológicas também, na Univale, e eu falei pra minha mãe, não, eu vou fazer Ciências Biológicas. Minha mãe, tu tá maluca, tu não vai fazer nunca Ciências Biológicas, tu vai fazer veterinária, tu sempre quis ser veterinária, agora tu vai pra lá e tu vai fazer veterinária. E isso foi muito importante pra mim, que esse empurrão que ela me deu, mesmo na hora do medo, foi determinante na minha vida. Então, ela me levou pra lá e disse assim, agora te vira, é contigo. E daí na faculdade já começou ali a fazer veterinária e durante o curso tu falou que teve apreço ali pelos cavalos, né? Como é que foi em questão das matérias da faculdade? Porque hoje a gente sabe que a veterinária ela tá crescendo bastante. E aqui na região, principalmente, a gente tem colégios que incentivam, principalmente pro lado da agropecuária. Então, ali na faculdade em questão, como é que foi a divisão das matérias? Até porque eu tenho certeza que deve ter estudantes de medicina veterinária assistindo. Como é que foi ali? Como é que foi estar, de fato, vivendo o mundo veterinário pela primeira vez? Na maioria das faculdades, elas tendem a ir para um lado, né? Então, você acaba Lages, você acaba indo para a parte de Grandes, ela, né, pelo meio que existe ali. A minha faculdade, ela não tinha tanto isso. Como ela estava situada numa cidade grande, ela abria um espaço bem grande. A gente teve experiência muito boa dentro da faculdade. E como eu falei para vocês, era obrigatório você passar pelo frigorífico, era obrigatório você passar pela parte de grandes, era obrigatório você passar pela parte de pequenos. Talvez se ele não existisse essa obrigatoriedade, talvez até hoje eu estaria lidando com cavalos, né? Porque era a minha grande paixão e amo até hoje. Mas o que aconteceu? Eu acabei conseguindo estágio no jockey, né? Então, o jockey não deixa de ser um comércio. E aí, quando eu me deparei com algumas situações que aconteciam lá por valores financeiros e não por apreço aos animais, isso me deu uma bloqueada. Será que é realmente isso que eu quero para minha vida? E aí, nessas perguntas internas acontecendo, eu tive que ir para a parte de pequenos, que na época eu falava, não, eu não vou trabalhar com cachorro e gato, não é isso. E aí eu caí na clínica de pequenos, que era totalmente ao contrário. Ele chegava lá, o tutor fazia de tudo para salvar o seu animal e até o final, não importava o custo que isso ia gerar. E aí eu falei, não, eu tô no lugar certo. É com pequenos que eu quero trabalhar. Mas dali, esse período que tu saiu, que tu teve que fazer estágio, o estágio ainda foi na parte de cavalos ali que tu falou da instituição? Ali. Na faculdade? Isso, o estágio foi... Eu fiz estágio desde o primeiro período. Meu Deus, conta pra gente as experiências. Aí tem história. Eu fiquei estagiando desde o primeiro período. Eu sempre fui muito curiosa. E eu sabia que eu ia ter que... como assim? Minha mãe, ela sempre dizia, Mariane, você tem que valorizar essa faculdade que você está fazendo. Então, eu ia atrás de tudo. A minha faculdade, apesar de ela estar escrita como integral, ela não era integral. Então, a gente tinha uma flexibilidade muito boa de horários. Então, no tempo que eu não estava na faculdade, eu estava estudando veterinária da forma prática. Então, eu comecei a estagiar muito cedo no jockey, que foi a primeira oportunidade que eu tive. E aí, eu abracei com unhas e dentes aquilo lá e fiquei lá por muito tempo. Fiquei lá 2 anos e meio. Aí saí do jockey, ali no meio fiz estágio no frigorífico, fiquei um tempo no frigorífico, acho que eu fiquei 6 meses, mas eu tive certeza que eu estava no lugar errado. E nessa parte ali dos cavalos, teve alguma experiência que te marcou, assim, algum algo? Porque assim, a gente sabe que no estágio, por mais que tu esteja fazendo uma faculdade que tu gosta bastante, tu vai ter os dois lados da moeda. Vai ter a parte boa, que tu vai amar, e também vai ter situações que tu vai passar, que tu vai ficar com o coração na mão. Teve alguma situação assim que tu falou, não... eu amo, mas não queria estar fazendo isso agora. O jockey tem muito disso porque são cavalos de competição. Então, uma hora o cavalo vale muito para eles, enquanto o cavalo é rígido, a partir do momento que o cavalo tem alguma coisa, eles desistem. O cavalo, para quem não sabe, o cavalo só fica em pé. Um cavalo de corrida precisa muito bem que os seus 4 membros estejam em perfeito estado. E aí um animal que corre, o que acontece, a coisa mais comum é fratura. E aí, quando acontecem as fraturas, é muito complicado de haver uma recuperação.
E a maioria dos apostadores, dos tutores dos cavalos, eles acabam não investindo para isso. Então, ele vai para o descarte. Então, isso acabava me deixando muito frustrada. Ao mesmo tempo que eles amavam demais o animal, daqui a pouco eles já não amavam mais e isso não era mais questão de afeto, e sim de dinheiro. Nessa parte de descarte, tu chegou a ter que descartar ou eutanasiar um cavalo de alguma forma? Assim, Não. Participei de algum, mas nunca tive que fazer... Eu fazer, não. Eu só participava, como eu era só estagiária, só acompanhei esses momentos, mas eram... E teve algum momento assim, ó, porque a gente sabe que hoje em dia estagiário tá aí pra fazer tudo, né? Estagiário é estagiário, a gente fala. Teve algum momento que te falaram assim, não, tu é estagiário, vai lá e faz tal coisa, e se tu não fazer, eu quero te testar agora. Nossa, isso aí foi os maiores testes da minha vida dentro do jockey. Então, lá eu passei grandes, assim, desafios, porque... Primeiro que eles acham que eles querem te fortalecer, porque essa medicina do cavalo é assim, né? Eles acham que só o homem vai fazer isso. Então, os veterinários que estão lá dentro, eles acabam te botando algumas brincadeiras, algumas coisas para te fortalecer. Acho que no primeiro, segundo dia que eu estava lá, eles me mandaram levar um garanhão pastar. E aí me deram o garanhão com uma corda e leva ele ali no tal pasto. Eu super inocente, né? Já tinha trabalhado, né? Já tinha cavalo, mas não com cavalo garanhão de corrida, né? E o cavalo valia 3 milhões na época, que era muito dinheiro, né? Muitos anos atrás. E quando eu cheguei no pasto, tinha as éguas, né? E o que o cavalo fez? Ó, por aqui. E o que eu fui fazer, gente? Na inocência, o que a pessoa faz? Segura a corda. Pensa, aquela corda comeu a minha mão e é óbvio que eu não segurei o cavalo, né? E aí volta e conta pra pessoa que você deixou escapar o cavalo. Mas foi tudo armado, eles já sabiam disso. Mas, gente, o meu nervosismo e aquela corda correndo até hoje vai ficar na memória. E vários outros, eu tive que derrubar cavalo sozinha, porque tem técnicas pra isso, né? Mas você pensa, é um PSI, é um cavalo de corrida, então... No começo foi bem difícil, bem desafiador, mas depois a gente entra no... Entra. E agora uma pergunta polêmica. Há um tempinho atrás, teve ali aquela reportagem que saiu do cavalo que foi ali maltratado na estrada. Chegou a ver? Não cheguei. O moço, ele tinha um cavalo na estrada e o cavalo parou e ele acabou ali cortando parte dos membros daquele cavalo. Acho que eu escutei por cima. E aí, o que você tem a dizer desse maus tratos? Que hoje a gente vê que, assim, os maus tratos, eles vão além dos pets, né? A gente ouve muito sobre, maltratou um cachorrinho. E essa parte dos animais de grande porte, tu acha que tem muito ainda aí escondido os maus tratos? É desesperador, tá? Eu moro em Camboriú, então esses dias até tinha uma caminhada de, sei lá o que era, se era uma apresentação, o quê, com carroças. Eu sou totalmente contra. Assim, eu acho um absurdo um animal desse ter que, apesar de, né, ter todo o porte e a potência que tem um cavalo, mas ter que ficar sendo animal de transporte, para mim é inadmissível. Então, e esses maus tratos de, Deus me livre, de cortar o animal, eu não consigo nem assistir, não consigo nem fazer parte disso. E ali, voltando um pouquinho, aí logo depois tu saiu do estágio, tu foi de pequeno porte. Ainda na faculdade tu já fez estágio, tu fez estágio também ou só saiu e já foi? Não, eu fiz estágio ali quando eu estava com 2 anos e meio, mais ou menos, de faculdade. Eu fui trabalhar com pequenos animais, já fui fazer estágio numa clínica veterinária e era uma clínica agropecuária, assim, era. E aí aprendi bastante lá. E nesse meio tempo eu acabei adquirindo uma cadelinha, um cachorrinho, na verdade, era um machinho, e ele ficou muito doente e eu levei na faculdade, porque ele chegou muito mal, e lá eles me encaminharam para outra clínica veterinária. Foi aí que eu conheci realmente uma clínica, né, com toda a estrutura e todo o aparato que precisava. E ali eu me apaixonei, né, por aquilo ali, eu falei, opa... E tive a oportunidade, depois fui convidada pela dona da clínica a fazer estágio. Então eu falei, vamos lá. Para mim ficava bem longe, era contramão, então foi um esforço bem grande. Tudo eu dependia de ônibus lá na época da faculdade. Então, mas foi, assim, cada
minuto lá dentro eu valorizo E aí aprendi bastante. Fiquei muito tempo lá. Depois a gente acabou se mudando, indo para outro lugar, mas eu trabalhei desde os 2 anos e meio eu já trabalhava, daí eu já era contratada mesmo para trabalhar junto com eles e fiquei até o final, até eu vim parar em Balneário Camboriú. Aí nessa parte tu já tinha acesso às cirurgias, a ver cirurgia dos animais, tudo? Já podia fazer ou só assistir? Como é que funciona essa parte do estagiário? Porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, né? Os estudantes não sabem até que ponto o estagiário ele pode atuar e até que ponto não. A partir daqui é um médico veterinário, porque a gente sabe que na área da saúde humana tem muitas regras e o pessoal acha às vezes que por ser medicina veterinária que é diferente, estagiário pode fazer. Explica pra gente como é que funciona ali essa divisão. A oportunidade é muito grande, né? Claro, depende de você agarrar essa oportunidade. Então, claro, eu participava de tudo, eu era auxiliar nas cirurgias, não realizava as cirurgias, eu era auxiliar da cirurgiã e tive muita oportunidade, estava ali em cima da mesa, né, aprendendo tudo, então acabei, né, eu não acabei fazendo pós em clínica cirúrgica, eu tive escola ali dentro, né, então a gente pegava de tudo, era uma clínica para urgências e emergências, então a gente fazia internação, era 24 horas, então ali a gente acabava pegando tudo, né, trauma, enfim, muita coisa. E eu acabava auxiliando as cirurgias e na parte da internação, sim, daí você é como se fosse um enfermeiro, né, então todo o serviço é supervisionado, mas é você que acaba fazendo a medicação, a contenção, tudo isso. Nessa parte dos 24 horas, teve algum caso ali durante o período de estágio que te marcou? Ou uma emergência que tu viu e não teve jeito? Ou uma cirurgia muito feia que tu presenciou, assim, de primeira, ficou meio perdida? Você vê tudo, né, 24 horas, mas teve um quadro que me marcou bastante. O tutor tinha 2 pitbulls e um dia eles acabaram brigando e se feriram, né? Uma raça grande, então acabaram se ferindo muito. E ele trouxe para atendimento emergencial. O cachorro estava todo ferido, ele sangrava pelas feridas, mas parecia que aquilo ali não era daquele dia. Mas enfim, ele falou que o ataque tinha sido recente e tal. E a gente levou o animal para o centro cirúrgico, suturamos, enfim, e entramos com todo o protocolo. Mas o animal tinha muito sangramento e era uma coisa que a gente não entendia porque que aquilo estava acontecendo e questionava o tutor e ele não explicava. Enfim, foi um desenrolar e não elucidava e aquilo não evoluía. E aí, depois de um tempo, ele acabou contando. A gente pressionou ele, que tinha alguma coisa a mais, e ele acabou contando que quando ele viu o ataque entre eles, ele achou que um deles não iria resistir. E aí, para ele não gastar, ele acabou fornecendo veneno de rato para o animal. Ele deu o veneno de rato e o cumarínico, que a gente chama, que ele acaba fazendo hemorragia. E para tentar eliminar o animal não morreu. E daí, como isso aconteceu, ele acabou procurando a clínica veterinária. Mas se ele tivesse contado desde o começo, né, pelo menos a gente... Teria sido diferente. Teria sido diferente. O animal acabou sendo salvo depois de tudo isso, mas graças a Deus, porque ele não queria, não era a hora dele, porque realmente, com todo o ataque, com todo o veneno... Ele realmente foi um milagre. Então, acho que isso também me marcou muito, porque ele queria muito viver. E daí depois foi devolvido ao tutor, mas é aí que está a importância de você jogar limpo com o veterinário, né? A gente não conseguia fazer um trabalho efetivo e estava frustrado com tudo aquilo que a gente vinha fazendo e, na verdade, tinha algo a mais por trás. E se vê muito nas consultas, que nem o tutor chega falando alguma coisa e quando tu vai ver, não, mas... Tem mais. Muito. Porque, querendo ou não, o paciente tá ali, mas o paciente, ele não fala, né? Muito. É muito diferente da medicina humana, porque quando você trata o paciente, você tá cara a cara, ele tá te falando o que tá acontecendo. Como é que é essa parte de você vai tratar um paciente, porque ele é um paciente, mas ele não te fala o que tá acontecendo? Daí vai depender da colaboração do tutor, né? Tem tutor que joga super limpo. Hoje já os tutores estão mais honestos. Então eles contam, doutor, eu dou um petisquinho, eu dou uma comidinha. Antigamente já não, era só ração. A gente já sabia ali que não tinha, né? Mas tem muita coisa que às vezes acaba o tutor tendo vergonha, né? Eu já tive animal que, comeu calcinha, comeu camisinha e então fica com receio de contar. Né? Droga aqui em Balneário, querendo ou não, tem muito. As pessoas, né, acabam usando e o animal às vezes acaba tendo contato.
Então, isso tudo às vezes atrasa o nosso diagnóstico, o nosso tratamento, se o tutor acaba não jogando limpo. Então, é importante ressaltar, né, que tu tá ali como profissional, não tá ali sim, pra não, julgar. para julgar, não. O que ele faz ou deixa de fazer na vida dele, eu quero só ajudar e salvar o animal. E às vezes essa informação ela é de suma importância. Tu chega a lembrar, assim, do teu primeiro paciente, a tua primeira consulta clínica, ou até cirurgia, a primeira, tu lembra como é que foi a experiência, a sensação, e o que era, talvez com detalhes? Clínica não, porque estou formada há bastante tempo. Mas eu lembro acho que os meus primeiros atendimentos, quando eles me liberaram para atender lá em Curitiba, foram vacinas. Então foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, né? Você começa com um protocolozinho vacinal, atendendo o cliente inicial ali. E eu lembro da carinha da primeira cachorrinha que eu castrei. A primeira cachorrinha que eu castrei como minha cliente, aí eu lembro muito bem da feição dela. Eu fiz isso tudo depois na faculdade, eu fazia um projeto na faculdade, que era o projeto Mandirituba, que era um projeto que proporcionava a gente a botar a mão na massa e fazer tudo. Então, foi muito legal isso na faculdade, com grandes, pequenos, a gente ia até as comunidades e era bem precário, na verdade, mas para nós foi de grande valia. E é onde você botava a mão na massa e fazia. Então, ali aprendi bastante. Mas nome, assim, não... Ah, não vou lembrar. Eu sou péssima. Péssima. E da primeira... Tu chega a lembrar, assim, da primeira vez que tu teve que eutanasiar paciente, que talvez no estágio tenha visto, mas tu, por decisão, não, eu sou a doutora, atualmente eu preciso dar uma eutanásia. Tu lembra como é que foi a história e a justificativa do procedimento? Eu brincava com meu pai, né? Meu pai dizia assim, Mariane, quando chegar na hora de você ter que fazer a eutanásia? Eu dizia para ele, pai, quando tiver que fazer a eutanásia, eu vou pedir para algum funcionário meu fazer, porque é muito complicado, né? E até hoje, para mim, é o pior procedimento. Então, não tem nada mais doloroso. Eu sempre pergunto a Deus se eu estou certa, mas eu digo para os responsáveis que estão comigo que tem que ser uma prova de amor, né? Amenizar sofrimento. É sempre a minha última escolha, ainda mais como médico oncologista. A gente vai tentar até o fim, a gente vai tentar tratamento paliativo, mas quando envolve daí perda de qualidade de vida importante, a gente vai conversar sobre isso. E eu não vou lembrar a primeira eutanásia que eu fiz, né? Mas na parte oncológica isso acaba sendo um pouco mais rotineiro, porque você está lidando com, a maioria das vezes, uma doença terminal. Então, tem vários procedimentos desses que me marcaram. E com certeza, eu não gosto, mas se o responsável e aquele meu cliente está ali comigo até aquele momento, eu prefiro que eu esteja, né, fazendo aquele procedimento e que seja no colo do tutor, da melhor maneira possível. Eu sempre falo para eles, eu realizo como eu gostaria que fossem comigo. Então, é dessa maneira que é feita o procedimento. E, assim, por tu já ter comentado com seu pai, já ter esse pensamento desde a faculdade, de alguma forma isso te trouxe para a oncologia? Ou teve, outros motivos, algo exterior que te mexeu e a oncologia te comoveu? Porque hoje a gente sabe que com oncologia veterinária é referência aqui no Vale do Itajaí. Então, como é que foi? Por que oncologia? De onde é que veio? Essa primeira cachorrinha que eu tive, ela teve muitos tumores de mama, né? Então, ali já era bem precário naquela época, a forma que operava e tudo mais. Então, foi um startzinho, mas acho que a decisão principal foi quando a minha mãe teve tumor de mama. Então, a minha mãe, ela teve câncer. Eu estava no final da faculdade, isso em 2007, 2008, e aquilo ali me marcou bastante. E a medicina veterinária, ela estava evoluindo. Então, eu me formei, a gente estava no processo, minha mãe ainda tomava medicação. E quando abriu a pós em Florianópolis, eu pensei, é isso aí que eu quero. É essa área que eu quero. Eu acho que a medicina veterinária, ela está evoluindo, ela vai evoluir para isso. Essa doença, ela é muito cruel, ela está tomando uma proporção muito grande. É para aí que eu quero
cuidar e tratar esses animais. E a oncologia, o pessoal muitas vezes acha que por ser um animalzinho, o câncer, ele já tá dando a sentença ali de morte. Como é que tu explica assim, que hoje em dia a medicina veterinária tá evoluindo? Mostrar para as pessoas e divulgar, né? Hoje a gente trabalha bastante com o Instagram e mostrando bastante esse conteúdo também. O podcast é um jeito de divulgar isso, que a oncologia, ela tá crescendo, não é morte, que tá com câncer e morreu. Como é que tu fala isso pros tutores? Como é que tu explica isso quando eles chegam ali no consultório? Porque eu acho que dar o diagnóstico é algo difícil, mas também fazer uma pessoa acreditar que não, tem como melhorar, tem como ter uma qualidade de vida. Como é que tu explica isso pros responsáveis? Câncer não é um diagnóstico que condena, tá? Muitas vezes a gente consegue, apesar de na veterinária a nossa promessa não ser cura e ser bem-estar, ser qualidade e tempo de vida, não é um diagnóstico que condena. Então, tirem isso da cabeça. Antigamente, na veterinária, nós tínhamos um quimioterápico. E aí, esse quimioterápico tratava todo mundo, uma dose padrão para todo mundo. Não se faz mais isso, tá? Hoje é muito parecido com o que acontece em medicina. Então, cada tumor vai ter um tipo de abordagem. A gente está com terapias novas, radioterapia que a gente não tinha no Brasil, agora já tem 2 centros realizando. A medicina veterinária vem crescendo, eles são os nossos filhos. Então, assim como a medicina veterinária está crescendo, a medicina veterinária na especialidade de oncologia também. Então, tratamentos individualizados para cada paciente e tenham certeza, se você está passando por isso, busque um especialista. Não pensa, meu animal está com uma massa, não tem mais o que fazer. Às vezes a gente consegue prolongar muito tempo de vida com qualidade. Isso é muito interessante, né? Até falando que tem várias especialidades que ajudam ali a oncologia, que inclusive nos próximos podcasts será trazido vários colaboradores, né, médicos veterinários que estão ali presentes, que ajudam na oncologia, que estão presentes. A gente pode abordar também esses assuntos mais pesados, né, que os tutores precisam saber. E nesse meio, teve algum momento, sim, inesquecível na tua trajetória que tu falou, meu Deus, essa vai ficar marcada, que não tem como esquecer? Na parte oncológica, você diz? Pode ser na trajetória, desde ali, que envolva pacientes, que tu diz um caso, assim, que tu nunca esqueceu. Tem muitos, assim, é difícil selecionar um, né? São muitos anos exercendo a medicina veterinária e tem pacientinho que eu acompanhei a vida inteira, gente, desde o momento que era filhotinho até o último dia de vida. Então, até antes de vir para cá, eu estava conversando com uma tutora que eu trato ela desde pequenininha, e graças a Deus, Sofia tá aí, linda, maravilhosa, e agora virou minha paciente oncológica, mas já tá aí com seus 14, 15 anos. Então, é maravilhoso você poder acompanhar toda essa trajetória. Mas, com certeza, teve alguns pacientinhos que, né, você se apega por esse tempo, estar junto, por compartilhar. Às vezes, o tutor é muito próximo de você, está muito ali na clínica. Então, eu acho que eu tive um pugzinho que ele tinha um tumor de pele, um mastocitoma. Ele já era meu paciente muito antigo, já tratamos várias doenças. E até tem uma história engraçada dele, que uma vez ele foi trocado no banho e tosa, tinha ele mais outro. As meninas acabaram entregando a outra pug, ela levou para casa, não era o cachorro dela, mas era muito legal, assim, eles eram muito, muito bacanas. E eu tratei ele até o final, assim, então foi muito triste, porque a gente sabia que esse momento ia chegar pela evolução da doença, mas foi triste, assim, de partilhar esse momento com a família e com ele. Ali foram 14 anos de uma paciente, então quantos anos são de medicina veterinária? No total? Já são quase 20 anos, né? Meu Deus do céu, é muito tempo, são muita experiência. E assim, com 25, 25, já ia dar mais 5, com 20 anos de medicina veterinária, para quem está começando agora, que é estudante de medicina veterinária ou que está ali começando, talvez estagiando numa clínica ou em outro setor, se tu pudesse dar um conselho para esses estudantes, para essas pessoas, qual seria assim, ó? O que eu vejo muito hoje em dia, até por ter clínica, eu vejo que as pessoas saem muito cruas da faculdade. Elas não buscam estágio.
Então, o conselho que eu dou para as pessoas é busquem oportunidade enquanto vocês estão dentro da medicina veterinária. Vocês estão estudando, então vocês precisam aproveitar esse período que vocês estão estudando para aprender, tá? Não deixem para terminar a faculdade e querer fazer. Eu tive clínica 24 horas e para mim era um problemão, porque eu pegava muita pessoa destreinada, muito veterinário formado e que não sabia uma conduta básica de atendimento. Então, treinem enquanto vocês estiverem na faculdade, para que quando vocês terminem e se formem, vocês estejam preparados. A gente nunca vai estar totalmente, mas pelo menos parcialmente preparados para o que veio pela frente. E como que você aprende a lidar com a parte emocional? Porque eu creio que na faculdade não tem uma matéria psicologia dos responsáveis, não vai ter ali alguém para te ensinar isso. E eu acho que na prática, talvez até muitas pessoas fiquem meio perdidas, né? A primeira vez que você vai dar uma notícia, o primeiro paciente que você lida emocionalmente, como é que é aprender a lidar com isso? Porque você pega também ali o ramo da psicologia, de aprender a ser forte, de aprender a estar ali na frente e mostrar a posição, né? Como é que tu lidou com isso? Até acho que sendo mulher, né? Tem muitas pessoas que ainda descredibilizam pelo fato de você ser uma mulher no meio de uma veterinária, estar na frente de uma clínica. Teve alguma situação que você teve que lidar com o emocional e como lida? E a questão dos responsáveis, sabe? De estar ali na frente, ter que dar uma notícia. Teve alguma situação de desrespeito que já aconteceu por ser uma mulher empresária assim no meio? O emocional tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, é terapia em dia, não tem segredo, né? Você tem que manter a terapia sempre e trabalhando as situações que vão acontecendo. Eu acho que pós-pandemia todo mundo sofreu bastante com a população mudou muito. Então, nós, que os cachorros e os gatos acabaram se tornando, já eram membros da família, agora eles são filhos mesmo. As pessoas às vezes perderam um pouquinho a noção e essa parte do respeito. Mas eu sempre fui, quem me conhece como veterinária, eu sempre fui muito pontual ali, eu sou firme no falar, mas eu também sou uma manteiga derretida na hora que eu vou dividir o momento e eu sempre me coloco no lugar da pessoa, sabe? Então, tá com o animalzinho com câncer, ele, né, entrou em tratamento paliativo, a gente não tem... Eu sempre me coloco como é que ele está se sentindo. Então, eu gosto disso, porque fica um tratamento mais humano e eu acho que é isso que eles precisam naquele momento. Então, eu sempre me coloco no lugar. E como foi dar o primeiro passo e entender que você queria ser dona do seu próprio negócio? Que você não queria só atender em mais uma clínica, ser ali uma médica veterinária, mas sim dar o passo de ser, não, eu quero ser médica, veterinária e empreendedora, eu quero ter a minha própria clínica. Como é que foi? Isso aí é uma história do meu pai, né, também. Meu pai sempre presente na minha vida. Mas... Eu trabalhava em Curitiba, eu já me formei na clínica que eu já estava, né? Me dava super bem com a equipe, então estava trabalhando e para uma recém-formada eu ganhava muito bem lá. E aí meu sobrinho nasceu, eu acabei vindo para Balneário e quando cheguei aqui em Balneário, meu pai sempre falou pra gente, eu fui funcionário muitos anos, 35 anos, vocês não vão ser funcionárias, vocês vão ser donas do próprio negócio. E aí eu cheguei aqui em Balneário e ele falou, e aí, agora você está formada, qual é a tua decisão? Você vai voltar, vai vir para Balneário, vai voltar para Campos Novos, vai fazer o quê? Ele não me deu a opção de ficar em Curitiba. E eu, mas eu queria ficar em Curitiba, eu tô muito bem lá. E ele, não, a tua família tá aqui, você tem que ficar perto da tua família, você tem que empreender. E aí eu fiquei balançada. Quando eu voltei para Curitiba, ele me liga e diz assim, comprei um pet shop para você. E aí eu... Assim? Sim, você tem 20 dias para assumir ele. E aí eu pedi as contas e vim na cara e coragem, assim. Foi bem complicado, foi bem desafiador, porque eu não tinha noção nenhuma. Você entra na faculdade e acha que... eu vou fazer medicina veterinária e vou entender tudo. Não, você sai de lá médico veterinário, mas entender sobre contabilidade, sobre finanças, sobre compras, sobre liderança de funcionários, é totalmente diferente. E aí eu me peguei fazendo aquilo do dia pra noite. E o que aconteceu? Eu me dei mal, né? Em 2 meses eu fali o pet shop. Então, eu tive que liguei pro meu pai. Pai, tô desesperada, eu faço o que agora? Me ajuda. E ele falou, te vira. Tu é dona do negócio, dá um jeito. E aí eu pensei, meu Deus, meu pai investiu um dinheiro aqui, eu tenho que dar o jeito, eu tenho que dar a volta por cima nisso.
Não pode ser assim, ei, marquei reunião com o gerente de banco, nunca tinha feito isso. E ligava para a contabilidade e me explica isso e fui. E fui aprendendo e ali eu comecei a entender o que era o empreendedorismo. E tive pessoas muito boas me iluminando na caminhada, porque ao mesmo tempo diziam, não, você não pode confiar no gerente do banco, não, isso não tá certo. E eu pensei, não, Deus botou essas pessoas na minha vida, elas vão me tirar daqui, vai ser por algum motivo. E foi tudo guiado, eu dei a volta por cima e estamos aí hoje. E como foi equilibrar esse lado de médica veterinária que estava atendendo, ser empreendedora, ali já teve essa quebra ali no início, teve algum momento que tu falou, não, não dá mais. Depois ainda de ressurgir e estabelecer tudo, ainda teve problemas, assim, essas questões de ser mulher, ser veterinária, ser empreendedora, aí logo depois ser mãe também, como é que foi misturar tudo isso para uma pessoa que tinha, assim, começado? Isso é uma luta, né? Até hoje é complicado, eu ainda não sei equilibrar isso. Mas essa parte de ser veterinária e ser empreendedora, tem dias que eu acordo e vou falar, não vou mais ser veterinária, eu vou só cuidar do meu próprio negócio. Aí no outro dia eu quero ser só veterinária. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe de assessoria na parte administrativa, financeira, então que me auxilia muito e graças a Deus eu consigo cuidar da parte dos meus clientes. Então hoje eu sou muito mais médica veterinária, eu consigo exercer a minha profissão com amor e tendo esse auxílio. Mas é claro, a empresa é sua, então você sempre tem que ter os olhos ali, né? E ser mãe no meio de tudo isso, né? Ainda fiz um curso, porque eu não paro por ali, eu nunca paro, né? Eu sempre estou inventando coisa. Então eu estava gravando curso, gestando, cuidando do negócio, atendendo. Eu gosto dessa muvuca mesmo. Mas o ser mãe também é um desafio, né? Para quem é mãe sabe o quanto é isso. Às vezes chego em casa super cansada do trabalho e ela diz, mamãe, deixa o celular de lado. E às vezes o paciente está muito mal e eu quero muito responder e ela está ali recrutando. Então esse é um equilíbrio que todo dia a gente trabalha na terapia, trabalha em casa, é um exercício que a gente tem, mas é tudo muito gostoso, então tem que dividir o tempo. E qual que foi seu maior orgulho, assim, como empresária, como empreendedora? Qual que foi, você fala assim, não, isso aqui é Mariane Fagundes, isso aqui tem meu nome e ponto. Eu acho que é a Alcocer, né? Ela é minha pupila, assim, não tem como eu fui, né, criando, eu comecei com o pet shop, depois eu tive a clínica 24 horas, a BC Vet, mas a Oncocer, ela é a minha menina dos olhos. É muito importante, dá pra fazer um episódio só falando dessa questão de como surgiu e tudo, mas realmente é muito legal, sabe, ver esse apreço pela profissão, pelos pacientes, é muito, muito lindo, na verdade. E como é que foi essa história do curso da Schoolpet? É um curso para tutores, como é que funciona? Explica pro pessoal. A Schoolpet foi a minha amiga Rosa, ela é dentista veterinária, ela veio com uma ideia para nós, assim, porque todo dia no consultório a gente escuta muitas histórias e muitas doenças que a gente poderia evitar se o tutor soubesse cuidar do seu pet. Coisa básica, assim, a vasilha que dá a água, a quantidade de caixa de areia, o tipo de tapete higiênico, então coisas bobas que as pessoas acham que estão fazendo bem e que na verdade elas não sabem o que é correto. E hoje a internet ela tá cheia de informação, então quando você abre, eu mesmo como mãe quero saber sobre uma coisa, eu abro, tem 10 mil informações divergentes, o que é real. Então no consultório a gente via as dúvidas e as coisas erradas que o tutor vinha fazendo. Então nós falamos, vamos juntar todas essas informações aí e vamos montar um curso de cuidados básicos. Porque se as pessoas souberem fazer o básico em casa, a gente diminui muito o problema. E aí a gente montou esse curso. Então o curso é muito legal. Vamos deixar aqui depois... Ele é totalmente online. Ele é totalmente online. Vamos deixar depois o site aqui para o pessoal entrar e dar uma olhadinha. Tem o Instagram também. Então ele é todo online. Ele tem dividido o setor só de gato, tem o setor só de cachorro, se você quiser comprar os dois. Então, ele é muito legal e muito esclarecedor. E para aquelas pessoas que pensam assim, eu já sei tudo, eu estou fazendo tudo correto, meu cachorro é saudável. Vai lá e compra o curso. Vai lá e compra. Vai ficar a dica. Vai lá e compra o curso, que você vai ver que alguma coisa tu tá fazendo errado. E nessa área a gente tem bastante erros mínimos, né?
que depois se tornam ali uma bola de neve. Então, realmente, é bem importante. E conhecimento nunca é demais. Nunca. Conhecimento sempre agrega. Às vezes, né, nem a pessoa... não tá errando. Às vezes, seu pai tá errando, sua mãe tá errando. Então, é bom ter um profissional para orientar. Deixar aqui embaixo. E orientação correta, né? E orientação correta, exatamente. E voltando ali para empresária e tudo mais. Na tua trajetória, a gente sabe que hoje em dia... Agora vem melhorado cada dia mais, mas como é que é estar em uma posição de liderança, tendo toda a experiência, mas tu restabelecer um negócio, né? Um coceiro, na verdade, ela é novo, é totalmente novo. Teve alguma situação com responsáveis que você passou que não foram agradáveis? Assim, teve já briga no consultório? Como é que foi, assim? Já teve? Não sei, tô brincando. Tô curiosa. Sempre tem, né? São muitos anos, né? 17, quase 18 anos ainda, pet shop. Então, sempre tem, ó. Às vezes a gente pega aí um surtadinho, uma coisa que não tá no bom dia. Então, acontece realmente. A gente já teve até ameaça de faca lá dentro. Meu Deus. Olha, isso ainda merece um episódio... Tem que contar. Vamos ter que fazer um episódio só pra contar essa cena. Então, mas já teve gente que às vezes eles perdem a compostura e misturam o que está acontecendo ali, né? O sentimento de medo de perder o animal, da doença, e daí eles jogam para você como se você fosse o culpado da situação, né? Eu tive uma situação que há muitos anos atrás, quando eu tinha só o pet shop, ela deu um barraco lá dentro. Meu Deus do céu. E eu era esquentadinha naquela época, então eu tinha que... Naquela época? Olha, quase meus funcionários tiveram que ir lá separar a briga. Nossa, eu lembro que eu tinha... O delegado era meu cliente, eu já quis ligar pro delegado. Mas foi legal. É uma história legal. Mas no fim ficou tudo certo. Eu ainda atendi a cachorrinha dela e ficou tudo bem. E hoje em dia, tu se vê mais na área... Você prefere atender clinicamente ou cirurgicamente? Onde é que fica seu coração? Vamos criar treta. Isso é difícil. A cirurgia, ela tem meu coração, assim, eu gosto muito de estar lá. A cirurgia, principalmente a cirurgia oncológica, que é sempre um desafio diferente, não existe... Cada tumor é um tumor, então... Ela sempre me desafia e eu gosto disso. Eu brinco que eu gosto de ter medo na medicina veterinária. A partir do momento que eu perdi o medo, acho que eu perdi o sentimento do amor e do time ali. Então, uma cirurgia oncológica, ela é, assim, uma das minhas favoritas. Mas eu gosto da clínica, de estar trocando ideia com o tutor, de ele me contar o que está acontecendo ali. Eles brincam lá na clínica que eu sou um house, assim, eu gosto daqueles casos bem difíceis para ficar quebrando a cabeça. Chega em casa e tem que estudar ainda o caso do paciente. Então, eu gosto dessa parte da consulta também. Agora, para a gente ir encaminhando ali para uma próxima etapa ali do nosso podcast, por última pergunta, eu quero entender, se você fosse definir toda essa tua trajetória que você já fez hoje, desde lá da decisão, das escolhas que teu pai já impôs para vocês de ser empresária, de todo esse período de estágio, se tu pudesse definir todo esse período até hoje, até chegar ali na Oncocer, que é um projeto, né? É muito bom, é muito maravilhoso. O que tu definiria, assim, uma frase para definir? Ai, que difícil, hein, Élica? Poxa, assim, de última hora... Ai... Não sei, eu teria que pensar, mas assim, eu sou orgulhosa dessa trajetória, assim. Eu sou muito grata, mas eu sou muito orgulhosa dessa trajetória que eu venho conquistando. Então, comecei pequenininha lá, meu consultório tinha 2 metros quadrados, eu acho. E hoje estou lá com uma clínica de especialidade em oncologia, né, a única do Vale do Itajaí. Então, eu tenho orgulho de tudo isso aí que eu... Momento fofura! E cortando o clima, a gente vai apresentar para vocês agora. Eu vou apresentar para vocês a caixinha. Ai, meu Deus! Uma caixinha misteriosa que a gente vai ter nesse podcast. Vou tomar uma água aqui para... Uma caixinha do Café com Suavete. Essa caixinha, ela vai ser temida por todos os nossos convidados. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Por quê? A gente trouxe essa caixinha com o intuito de puxar os nossos convidados, os nossos médicos veterinários, os pacientes, a trazer um pouquinho da vida pessoal. Peraí que eu vou pegar. Um pouquinho
da vida pessoal, porque além disso tudo, além de ser doutora Mariane Fagundes, ela também é só Mariane Fagundes, sabia? É isso aí. Então aqui a gente tem uma caixinha com perguntinhas, com várias perguntinhas divididas em 2 setores, tá? A verdinha, ela é a mais leve, é uma pergunta leve, então é mais tranquila de responder. E a roxa, não sei o que você vai esperar daqui, não sei o que você vai esperar. E se eu não responder... Se você não responder, você vai pagar um desafio pra nós. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Responder. Começa, tira uma verdinha. Meu Deus. Lembrando que todos os convidados vão passar pela caixinha. Então, assim, ó, eles vão assistir o podcast, vão ver ali no Instagram e eles vão querer fugir, tá? Não vão querer fazer, já fica claro, tá aqui, ó. Essa é a leve? Essa é a leve? É a leve, leia pra nós. Tô com medo dessa roxinha aí. Qual foi a pior desculpa que você já deu para não atender um cliente porque não quis ou porque chegou atrasada? Ai, Deus do céu. Vamos lá, então. Vou dar uma receita, então. Mas, meu Deus, tomara que a pessoa não assista. Eu tive um episódio recente que meu tio acabou falecendo, então eu acabei atrasando para atender. E essa é verídica, eu cheguei realmente... Porque, né, já tava naquela correria de casa, vocês sabem com o filho como é que é esse programa e sempre tá atrasadinho. E aí aquele dia, né, recebemos a notícia pelo WhatsApp, todo mundo ficou triste e eu cheguei para atender a cliente e realmente estava 10 minutinhos, era pouca coisa atrasada, mas a cliente já estava brava e eu falei que meu tio tinha falecido. E aí, né, tudo bem, ela entendeu, eu atendi ela, tudo ótimo. Uma semana depois eu acabei me atrasando de novo. Outro cliente. Era outra cliente, né? Na verdade, era uma consulta em outra clínica. E eu acabei esquecendo o atendimento. E daí, quando me ligaram, meu Deus do céu, eu tô correndo pra ir. E aí eu cheguei lá, a cara da cliente tava, meu Deus, péssima. E eu pensei, meu Deus, obrigada por ter me aguardado, não sei o quê. Vou ter que dar uma desculpa, porque a cara dela tava muito feia. Eu falei, que meu tio faleceu, eu tava sem condição e, né, até que resolver as coisas. Gente, daí eu tive que falar essa desculpa pra ela. E aí ela ficou ótima, ela super entendeu. Ou seja, ela matou o tio dela 2 vezes na mesma semana. Daí fica a questão, né? Se você é cliente e você está assistindo... Talvez seja verdade, talvez não seja, foram 2 vezes na mesma semana. Fica aí pra você descobrir se você era verdade ou se você era mentira. Aconteceu mesmo, mas só que deu uma intervalinha ali de uma semana. É que ela ficou triste muito tempo, aí, né? Exato. Valeu. E agora a perguntinha roxa. Angélica, tô com medo dessa. Lembra, ela não viu, tá, vou pegar uma gente? pequenininha aqui, um papelzinho mais curto pra ver se ela... As curtas são as piores. Tem que ler. Tá. Pro pessoal ouvir. Nesses anos de profissão, você já fez algo mais de 18 na clínica? Se não, se já teve vontade. Ai, meu Deus. Não, olha só. Lembrando que você pode não responder. Tá. São 20 anos de profissão. mas Quantos assim, anos de clínica? Quase 18 anos. 18 anos de clínica, então, né? Vontades, o querer, se é paciente, se não é, teve um tempo que não era casada, a gente nunca sabe, né? Mas isso aqui é com o cliente, você tá dizendo? Ou com o meu marido, ou com qualquer... Fica a seu critério responder pra nós, né? Mas se responder vai ter que explicar, né? Então eu vou ler aqui a consequência pra ti, pra tu decidir. Tá. Consequência da doutora Mariane. Se ela não quiser responder, ela tem esse direito, irá ter que fazer uma ligação para um parente ou amigo, conversando com ele normalmente. Porém, nós aqui da produção iremos inserir palavras aleatórias e você vai ter que colocar essas palavras no meio dessa conversa. Ai, meu Deus. Ia ser engraçado, né? Mas eu vou responder a pergunta. É porque tá fácil essa aqui. Que Rubens fácil. Tambores, antes de responder... Tá mais fácil Aqui. que a anterior. Não... Peraí, vamos criar um suspense. Tá. Antes de responder, siga a gente nas redes sociais, acompanhe o podcast aí nos streamings e também siga a gente no Instagram. A gente posta vários conteúdos muito bons sobre as doenças. Também tem a doutora Mariane, a doutora Bruna, a doutora Iena e lá da Oncocer. Então fica ligadinho lá no Instagram da Oncocer, tá? Agora vamos lá. Então vamos lá, se eu já fiz ou se eu já tive vontade de fazer algo a mais 18. Não, gente, não. Meu ambiente de trabalho
Não, pode ter vários fetiches em outros lugares, né? Então até já em outros lugares tudo bem. Mas a clínica não. Ali realmente é o meu lugar de trabalho, não nenhum tipo de fetiche nesse. Tem muitos outros lugares mais prazerosos, digamos assim, pra isso. E com cliente também não. Eu sempre fui muito criteriosa e não dar abertura para cliente. Então, se for para acontecer alguma coisa, ia acontecer fora. Hoje eu sou muito bem casada, né? Mas não, nunca essa parte, nunca tive nem vontade, nunca terei, né? E muito menos com cliente. Ah, mas eu acho que assim, né, doutora Mariane é nossa anfitriã. Eu acho que respondendo ou não, ela tinha que pagar a prenda pra incentivar os convidados. Eu não acredito. Eu acho, não. Poxa vida. Você vai ser anfitriã, os convidados vão ter que pagar a prenda e você não vai pagar? Então, sinto muito, você não tinha muita opção. Já estava combinado. Então escolhe aí os seus contatos. Eu vou ligar pra quem eu quiser? Sim, mas tem que ser uma pessoa que vai cair. Ai, olha, eles já tiraram o meu anestesista. Não, ó, poxa vida. Leandro, a gente quer ele aqui. Ligar, porque você ia entender o rolê. Então vamos lá, o celular. Posso ligar pra Bruna? Pode ser pra Bruna. Então eu vou ligar pra Bruna. Doutora Bruna Della Torre, também é médica veterinária não coceira, para situar o pessoal. E daí ela sabe que a gente tá gravando o podcast, tá? Então acho que ela vai ficar meio sem entender por que a doutora tá ligando. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Vamos ligar, já vou ligar. A produção tá aqui, vai me suçando as palavras também. Ai, meu Deus, eu não posso nem saber a primeira, mas eu vou falar o que pra ela? Ó, vou começar de boa. Não, liga aí que a gente vai fazendo. A produção tá falando aqui pra mim. Oi, Bruno. Tá tudo bem aí? Tá, aham. Tive que Chamei a Tina de emergência. Ah, é sério? Eu tive que fazer um imprevisto. Tive um imprevisto aqui. Ok, Mari, tá cortando toda a ligação. Eu tive um imprevisto aqui no podcast. Você não vai acreditar. Não tô escutando nada, você. Tá me escutando? Espera aí, deixa eu vir aqui pra frente. Fala. Tive um imprevisto aqui no podcast. Não tô escutando. Putz. Pera aí. Vou tentar te ligar de novo, então. Alô? Vou te ligar de novo. Agora escutei. Escutou? Agora escutei. Tá. Escutei. Eu tive um imprevisto aqui no podcast. Aí a hora que não tô escutando agora, você tá falando? Tô falando. Tá horrível isso. Não tô. Eu escuto, tipo, tudo picotado. Tá. Vou te ligar de novo, peraí. Tá. Estão querendo me burlar. Viu? Isso aí, não, Isso aí vai ser fácil. Bruna. Vou contar minha história, vamos ver se ela vai. Ainda bem que ela não tá entendendo, né? Imagina ela atendendo. Vou fingir que eu não tô aqui. Oi. Ah, Ela tava me ligando. Oi. Oi. Tá me escutando agora? Agora, mais ou menos, ainda tá picotando um pouco. Tá. Eu tive um imprevisto aqui no podcast. O que houve? Apareceu uma galinha aqui pra eu atender. Posso mandar pra você? Pode, a gente coleta sangue, mata ela e faz um... Não! Coitada! Coitada! Dá uma banana pra ela comer. Ai, coitadinha, mas como que galinha come banana? Tem que pegar umas minhocas pra eu dar pra ela. Ai, Bru, mas que tristeza. As minhoquinhas, melhor dar banana pra ela. Banana, tia, galinha vai comer banana? Vamos dar uma recovery. Traz que eu coloco uma sonda e faço uma papinha pra ela. E será que um refrigerante não rola? Rola, e é um churrasquinho com refrigerante, vixe, a galinha vai ficar bem temperadinha. Então vamos botar lá na panela no final das contas. Se nós não conseguir salvar, nós botamos ela na panela. Vamos colocar na panela e fazer um churrasco. Ai, meu Deus do céu. Tá. No mais, tá tudo bem aí?
O quê? A ligação travou de novo. No mais, tá tudo bem aí? Agora acabou. Ela não tá me escutando. Tá me escutando? Mari? Oi? Alô, não tô te escutando. Ah, tá horrível. Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco eu ligo de novo. Beijo. Não entendi nada. Ah, Tá bom, eu já te ligo. Beijo. Não tô, você tá toda pipocada, não tô escutando nada. Tá bom. Vou desligar. Manda uma mensagem aqui pra ela. burlaram. Ah, viu? Mas, ó, foi bom, né? Bruna, você vai vir aqui e vai explicar essa história de colocar galinhas em panelas, refrigerantes. Como assim? Não, vai ter que avisar ela explicar. aqui. Não, deixa pra avisar só lá. Não, eu mandei, depois te ligo. Pronto. Ela liga agora, que história é essa? Mas e aí, doutora, o que você tem a dizer deste episódio, dos próximos que virão? Ah, eu amei, gente. Assim, vai ser um prazer receber todo mundo aqui. Eu acho que vocês vão adorar. A gente vai trazer muitas especialidades, então vamos tirar muita dúvida, vamos dar muita risada, que esse é o objetivo do podcast. É além da gente falar de medicina veterinária, histórias que acontecem no consultório, a gente dá boas risadas, né? Então, fiquem ligadinhos. Eu agradeço vocês por terem ficado com nós até aqui e acompanhem a gente nas redes sociais. A gente vai passar aqui para vocês ficarem atentos. Olhem lá no Instagram da Oncoceira, a gente também está sempre trazendo novidades da parte de oncologia veterinária. E se vocês precisarem, nós estamos de portas abertas para atender vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço vocês pela oportunidade, a doutora, pela oportunidade de estar aqui. E fiquem acompanhando, que eu também vou estar acompanhando de pertinho o podcast nos próximos episódios. Jaleco guardado e o papo continua. Até o próximo. Beijão. Beijo!